Boa noite a todos e a todas. Vamos estudar hoje os cantos 13 e 14 do Purgatório de Dante. Canto 13, resumo de Ziller. Os poetas encontram no segundo círculo os que sofrem pelo pecado da inveja, o segundo dos 7 pecados capitais. Os invejosos estão sentados no chão e com os olhos costurados por um fio de arame. Vários exemplos de caridade. Dante conversa com Sapia, uma sienesa invejosa. Assim como acontece em todos os círculos do purgatório, nós encontraremos exemplos de virtude e exemplos de vício. Vou iniciar a leitura da tradução poética de Ziller. No alto do segundo círculo, versos 1 a 12. Do monte já chegáramos ao lado, onde o segundo ciclo torna belo, quem o percorre a ser purificado. Ali uma cornija faz um elo, do monte em volta e ao primeiro igual. Menor, porém, mais claro e mais singelo. Sombra não há, nem dela algum sinal. Parece assim a margem e o roteiro, com rude cor de pedra natural. Aqui, dizia o mestre, um conselheiro procurar não convém, pois, consultando, não teremos caminho mais certeiro. Oração ao sol, versos 13 a 21. Com os olhos, então, o sol fitando, volvido já a sua mão direita, ao rei da luz se dirigiu orando. Ó sol, de amor e luz, fonte perfeita, a nova senda com teu raio indica, que será certa, ainda que rude e estreita. Tua luz que o mundo aquece e vivifica, se motivo não há, contrário à prece, seguro escolte a quem assim suplica. Maria, exemplo de caridade, versos 22 a 30. Em pouco tempo, menos que parece, 1 milha vencêramos, andando por desejo que a tudo favorece. Quando chegar sentimos, revoando, invisíveis espíritos, do amor ao banquete, corteses convidando. A voz primeira, suave e com primor, vinum non haber, altamente disse, e o repetiu, seguindo em som menor. Aqui é uma referência ao episódio do Novo Testamento em que Maria diz a Jesus, nas bodas de Caná, eles já não têm vinho, uma vez que se trata de uma família muito pobre. Jesus, né, responde a Maria que não é hora de ele se expor e mostrar os seus poderes. Mas Maria insiste. Então ele pede aos servos que tragam vários jarros de água e ele transforma essa água em vinho. Aqui, nesse episódio, se Jesus manifesta a sua generosidade, Maria é um exemplo de humildade, uma vez que ela pede algo não para si, mas para outros. Orestes, outro exemplo de caridade. Orestes, filho de Agamemnon,
aceitou ser morto no lugar de um amigo que fora condenado à pena de morte. Antes que a voz de todo não se ouvisse, passando, outra dizia: sou Orestes, e prosseguiu sem que algo repetisse. Querido pai, gritei, que sons são estes? Amor cristão, versos 35 ou a 45. O amor cristão, em grego, se diz ágape, que é aquele amor desinteressado aos outros seres humanos. Algo comparável à compaixão budista e que nada tem a ver com o eros grego. Mas logo disse uma terceira voz: aquele amai de quem mal recebestes. E o mestre: aqui não é severo o algoz, que pune a inveja e os sofrimentos são de amor convite, e não de ódio feroz. Aqui é outra referência ao Antigo e ao Novo Testamento, mas, sobretudo, ao Novo. Nos 10 mandamentos, existe aquele que diz: amai ao próximo, né, como a ti mesmo. E no Novo Testamento, Jesus foi ainda mais incisivo: amai os vossos inimigos, né? Se esbofeteiam a tua face esquerda, oferece a face direita. Então, é desse amor cristão que se trata. Nos extremos de cada círculo estão contrárias sensações, como verás, antes de um ponto achares do perdão. Por que contrárias sensações? Porque conforme Dante atravessa os círculos do purgatório, ele ficará comovido tanto com os exemplos de virtude recompensada, quanto com os exemplos de vício castigado. Mas olha à frente e tu divisarás como gente se assenta nas encostas da gruta solitária que ali jaz. Vestes e posição dos invejosos, versos 46 a 84. Olhei, então, curioso, e vi compostas e revestidas sombras com uns mantos cor das pedras, à luz do sol expostas. Mais adiante, ouvi gritar em prantos: Maria, ora por nós, e outros pedidos. Ó São Miguel, São Pedro e todos os santos. Não creio homens haver empedernidos, tanto que não sentissem compaixão do que após vi e ouvi entre gemidos. Quando perto me achei da multidão e pude ver seus movimentos certos, meus olhos lacrimaram de emoção. Estavam de cilício vil cobertos. Cilício, no caso, é aquele instrumento de tortura, né, de automutilação, que até hoje os adeptos da Opus Dei utilizam. Então, estavam de cilício vil cobertos, ombro a ombro, um a outro, todos recostados, e as rochas naturais, mudos e incertos. Cegos, assim, dos bens abandonados, no adro dos templos a pedir ajuda, mostram-se aflitos, mais e desgraçados, retratando a cabeça fria e muda no vizinho, a piedade a despertar mais facilmente pela sorte ruda. Ruda é o mesmo que rude, e a cegueira, tanto na Divina Comédia
quanto nos poemas épicos hindus, não é apenas a cegueira física, mas, sobretudo, a cegueira espiritual. Como os cegos a luz iluminar não pôde, assim, às sombras dessa estada, o sol não quis seus raios enviar. Delgado arame, a vista traz fechada dos invejosos, como os caçadores fazem com ave a ser domesticada. Parecia-me, andando entre tais dores, ofender, porque via sem ser visto. Volvi-me, pois, ao sábio entre os maiores. Conheceu logo meu querer, por isto disse, sem esperar consulta minha. Que breve e arguto fales, eu insisto. Do lado externo, o pedagogo vinha, onde é fácil a queda na ribeira, pois que reparo algum a rocha tinha. Pedagogo, no caso, é Virgílio. No lado oposto, as sombras em fileira estavam, as sombras são as almas. De seus cílios costurados, as lágrimas corriam em goteira, uma das imagens mais fortes do poema de Dante. Conversação com os invejosos, versos 85 a 105. Disse aos tristes, na rocha recostados, gente certa de ver o eterno lume, pois estes tendes únicos cuidados, assim que das consciências o negrume, a graça vos limpar e desça ao rio, de pura luz que vem do eterno cume. Dizei-me, pois me é caro e em vós confio, se aqui se encontra alguma alma latina, que em algo lhe ser útil eu porfio. Ó meu irmão, cada um é citadina de uma vera urbe, mas queres dizer se na Itália foi ela peregrina? Julguei esta resposta receber de alguém que um pouco mais adiante estava, e uns passos dei, sequioso de saber. Entre outras, vi uma sombra que esperava, em aparência ansiosa, uma resposta, pois, como um cego, o queixo ao ar levava. Alma, disse, que sofres para a nossa encosta, subir santificante manifesta quem és, se te convém e estás disposta. A invejosa sapia, versos 106 a 154. De Siena fui, me respondeu, com esta turma se toma aqui minha alma pia, pedindo a Deus me leve à eterna festa. Eu não fui sábia, ainda que sapia. Aqui é um jogo de palavras, né, entre sábia e sapia. Fosse meu nome, e fui de alheios danos, alegre mais que por minha alegria. Por que não julgues que te conte enganos? Escuta e vê se não fui invejosa e tola, já na curva de meus anos. Aqui há uma nota, né, de Ziller, vamos a ela. Canto 13, já na curva de meus anos. Já de bastante idade, quando viu seus patrícios em luta contra os florentinos, pediu a Deus que fossem esmagados por estes. Quando viu os sieneses derrotados e massacrados, sentiu tanta alegria que disse a Deus, de ti não tenho medo. A batalha deu-se perto de Colle, na Toscana, em 1269. Então, aqui, essa Sapia, né, esposa de Ciambaldo Saracini, foi não apenas invejosa, como arrogante
e ainda blasfematória em sua imprecação a Deus. Então, ela teria 3 motivos para estar no purgatório. Meus cidadãos em cólera furiosa luta, travaram contra os florentinos, e eu pedi a vitória a Deus gloriosa. Os meus vencidos, postos nos destinos horríveis da derrota e da matança, tanta alegria tive e desatinos, que, tendo em mim ousada confiança, a Deus gritei: de ti não tenho medo, que faz o melro por leve bonança. Qual faz o melro por leve bonança? Quando entendi da vida o grão segredo, ao Eterno procurei, pedindo paz. Mas a culpa a limpar neste penedo não estaria ainda sem veraz. De Pedro Petinaio, intercessão, que por sua vida santa a Deus apraz. Aqui também há uma nota de Ziller. Pedro Petinaio, negociante de pentes em Siena, homem muito devoto e cujas preces teriam livrado Sapia do antipurgatório. Faleceu em 1289 e foi venerado como santo. Se a oração de alguém da família é capaz de aliviar a pena de um condenado no purgatório, a prece de um santo teria muito mais poder. Voltando ao poema. Mas tu quem és, que nossa condição investigas, e livre tens a vista, e, como julgo, tens respiração, ou seja, está vivo em meio aos mortos. Não muito, respondi-lhe, me contrista perder a luz aqui, não longamente, pelo rancor que na minha alma exista. Preocupação maior me põe na mente o castigo anterior, o do soberbo, que já parece me pesar na frente. Dante já sabe para onde que ele vai depois de morto. Quem te guiou, me disse, ao ponto acerbo dos cegos, se ao outro deves retornar. Este, lhe respondi, que não diz verbo, ponto. E vivo sou, se queres, ao voltar, valer-te posso, se és por isto ansiosa. Ou seja, Dante declara a essa alma que, ao voltar à Terra, ele pode conversar com os parentes da moça para que rezem pela sua salvação. Que maravilha é esta de escutar, me respondeu. Ó coisa portentosa que Deus te fez. Tu podes me valer pelo bem que tua alma generosa mais ambiciona, a terra se a rever. Se a rever tu foste, onde ameno o Arno pompeja, o rio Arno, e te peço que aos meus faça saber que aqui me encontro. Estão na vampeleja de Talamon e procurando Diana, perecerão por demasiada inveja que nobres e plebeus astuta engana. Vamos às notas finais. Talamon, porto e castelo perto de Siena, onde os sieneses muito dinheiro gastam, mas inutilmente, para estabelecer uma colônia, pois o ar era insalubérrimo. Diana. Afirmava-se que um rio subterrâneo, chamado Diana, atravessava Siena, e os habitantes muito trabalharam para descobri-lo, nada conseguindo. Muito bem, este é o canto 13, na belíssima tradução poética de Ziller. Vamos agora estudar o canto 14, na tradução em prosa
do Hélder da Rocha. Canto 14. Os invejosos. Guido del Duca, Renieri del Caboli, o curso do Arno, o freio da inveja. Resumo do Ziller. Ainda no penhasco dos invejosos, Dante encontra Guido del Duca e Renieri del Caboli. O primeiro declara que no Vale do Arno e na Romanha a corrupção está generalizada. Vozes misteriosas, no fim deste círculo, anunciam exemplos de inveja castigada. Tradução em prosa de Hélder da Rocha. Quem é esse que está a percorrer nosso monte, ou seja, o purgatório, antes de ter sido libertado pela morte, abrindo e fechando seus olhos ao bel prazer? Quem é, eu não sei, mas sozinho ele não está. Para que ele nos diga quem é, por que tu não perguntas, já que estás mais perto? Eram dois espíritos à minha direita que falavam de mim. Um estava encostado no outro. O mais próximo, levantando o rosto, falou: ó alma presa, ainda estás no teu corpo, caminhando para o céu. Dizei a nós, por favor, quem tu és e de onde vens. Por meio da Toscana, respondi, passa um rio que nasce em Falterona e que se estende por mais de 100 milhas. De suas margens eu trago este corpo. Não adianta que eu vos diga o meu nome, pois meu nome ainda não ganhou fama. Nessa afirmação, meu nome ainda não ganhou fama, nós vemos a soberba do poeta, que era um gênio e sabia disso. Se eu entendi tua charada, o rio de que falas é o Arno, respondeu a sombra. Mas por que ele ocultaria o nome do rio? Disse a outra sombra ao que falara. Será que é tão terrível que não se pode pronunciar? Não sei, respondeu o outro. Mas para mim, só queria que o nome daquele rio estivesse morto. De sua fonte nos Apeninos até a sua foz, a virtude é rejeitada. Os homens fogem dela como se fosse uma cobra. Os habitantes daquele vale miserável deixaram que sua natureza fosse transformada e hoje vivem como se fossem porcos. O rio depois se encontra, já no plano, cães que rosnam, mas que mordem, e segue sempre descendo, até que os cães dão lugar aos lobos, que vivem na orla dessa maldita fossa. No fim, chega até a mais funda cova, onde o rio encontra raposas tão astutas que não temem nem as mais engenhosas armadilhas. O teu sobrinho, eu vejo caçando e aterrorizando esses lobos que vivem nas margens do rio. Ele vende sua carne ainda viva e depois os abate como gado velho. Ele deixa a triste selva de tal forma, banhada por sangue, que nem em 1000 anos voltará ao seu estado primeiro. Ao ouvir notícias tão terríveis, a outra alma que escutava revelou sua tristeza quando compreendeu o sentido das palavras. E pelas palavras de um e pelo aspecto do outro, fiquei curioso para saber
quem eram esses dois. Então pedi, rogando que me revelassem seus nomes. E tu queres que eu faça por ti o que negasse fazer por mim? Respondeu o Espírito. Mas, como a graça de Deus reluz em ti, eu não me esquivarei. Eu fui Guido del Duca, a inveja pulsava em meu sangue. Eu não podia ver ninguém feliz da vida, pois a inveja logo me transformava. Ó raça humana, por que só pondes vossos corações onde a partilha é excluída? Este é Ranieri, a glória e a honra dos Calboli, que não deixou nenhum herdeiro de valor. Do pó às montanhas do Reno, ao mar, a casa dos Ranieri não é a única que perdeu tudo o que há de bom na vida, pois todas essas terras estão tomadas por ervas daninhas, que dificilmente serão arrancadas. Onde estão o bom Lisio e a Rigo Mainardi e todos os outros nobres da Romanha? E ele falou da desgraça de várias outras famílias. No fim, concluiu: mas agora vai, Toscano, pois eu prefiro chorar do que falar, pois este discurso oprimiu a minha mente. E então partimos em silêncio. Quando já estávamos sozinhos e adiantados, uma voz que gritava surgiu do nada, como um raio. Eu serei morto por qualquer um que me encontrar. Veio e partiu como trovão distante. Mal havíamos nos recuperado do estrondo, quando ouvimos o retumbar de uma outra voz que gritou: eu sou Aglauro, que me tornei pedra. Com esse último trovão, eu, assustado, fui para mais perto do mestre. O ar já estava calmo e silencioso quando ele explicou: aquele foi o duro freio criado para manter o homem atento à sua meta. Mas vós bicais a isca, e o inimigo vos agarra com um anzol, de nada servindo o freio ou o castigo. Todo o céu em torno de ti gira, mostrando-vos sua beleza eterna, mas o vosso olhar só a terra mira, onde ele, que tudo discerne, vos castiga. Muito bem. Quem são as duas almas que dialogam no início deste canto? São Ranieri e Calboli. Perdão, as duas almas que abrem este canto são Guido del Duca e Ranieri da Calboli. Guido del Duca foi provavelmente o filho de Giovanni del Duca, da família Onesti de Ravenna, que radicou-se em Bretinoro. Os Duca eram gibelinos e seguidores de Pier Traversaro, líder gibelino que expulsou os guelfos de Ravenna em 1218, com a ajuda dos Mainardi. Guido simboliza o invejoso que sofre com a alegria dos outros. Ranieri da Calboli era um guelfo de Forli. Foi prefeito de Faenza, Parma e Ravenna.
foi derrotado por Guido da Montefeltro, tal como é descrito no canto 27 do Inferno. O rio Arno, que nasce no Monte Falterona, na fronteira com a Romanha, e de lá flui através dos vales de Casetino, passa por Arezzo, por Florença e Pisa, antes de desaguar no Mediterrâneo. Os porcos são uma referência pouco elogiosa aos habitantes do Vale do Casentino. Os cães são habitantes de Arezzo, que é a próxima cidade que o rio encontra, já na planície. Os lobos são os habitantes de Florença, e as raposas são os habitantes de Pisa, última cidade por onde passa o rio, antes de desaguar no Mediterrâneo. Temos aqui animais alegóricos, 4 animais alegóricos, assim como no primeiro canto do Inferno. O espírito de Guido fala do sobrinho do seu interlocutor, Rinieri, que é Fulgieri da Calboli, prefeito de Florença em 1302. Líder do partido dos Guelfos Negros, Fulgieri cometeu várias atrocidades contra os gibelinos e os guelfos brancos, que permaneceram na cidade. A triste selva mencionada aqui é a cidade de Florença, onde Fulgieri governava. Aqui também este canto lembra um pouco o primeiro canto do Inferno, onde há uma referência à selva selvagem. Aqui, no caso, é uma selva triste. Do pó às montanhas, do Reno ao mar. Essa descrição define os limites do mapa da Romanha. Os nobres da Toscana, a maioria gibelinos, são louvados por Guido, que lamenta o fim de sua descendência. Eles são Arrigo Mainardi, Pier Traversaro, Guido de Carpinha, Fabro de Lambertazzi, né, entre outros nobres. Guido também ataca várias famílias e habitantes de cidades italianas e lamenta que não tenham desaparecido. O freio da inveja são as vozes que gritam nos exemplos de inveja, no caso, Caim e Aglauro. Não há cornijas, pois os invejosos têm os olhos costurados com arame farpado. A primeira voz é o grito de Caim, filho de Adão, que, por inveja, matou o seu irmão. Serei fugitivo e errante pela terra, e qualquer um que comigo se encontrar me matará. Isso é descrito no livro do Gênesis. A segunda voz é de Aglauro, uma das 3 filhas de Cecropes, rei de Atenas. Mercúrio, apaixonado por sua irmã Herce, pediu a Aglauro para que ele permitisse o encontro. Ela consentiu, mas Mercúrio teria que compensá-la financeiramente. Quando Mercúrio voltou, disposto a pagar o suborno que Aglauro pedisse, ela, com inveja da irmã, que despertara a paixão de um deus, sentou-se na soleira da porta do quarto da irmã para impedir-lhe a entrada e disse: eu nunca me moverei até que sejas afastado. Negócio fechado, respondeu Mercúrio, aceitando a oferta, e abriu a porta com sua vara mágica. Aglauro tentou se levantar, mas descobriu que não podia mover-se
e tentou respirar e não conseguiu. Havia se tornado uma estátua de pedra. Esse episódio é relatado por Ovídio no livro 2 das Metamorfoses. Muito bem, aqui chegamos ao final da aula de hoje e na semana que vem comentaremos os cantos 15 e 16 do Purgatório. Obrigado a todos e a todas pela presença e até lá.